Continuando no vídeo 3 agora, então vamos falar sobre massa, sobre o agrupamento de massa, como é que a gente constrói as volumetrias. Tá? Então a primeira coisa é clicar aqui em massa, como mostrei no final do vídeo 2, massa no local, coloco o nome, tá? Uma vez colocado, abre a ferramenta desenho. Você vai perceber que a ferramenta desenho sempre aparece para vários comandos, né? Já usamos a ferramenta desenho para recortar ali a superfície, para fazer a plataforma, tá? E aqui também aparece a ferramenta desenho. A primeira coisa que você precisa saber para modelar com massa é que a massa ela exige um plano de trabalho. Não só a massa, mas tudo que você vai fazer no Revit precisa de um plano de trabalho. Então você precisa definir aonde você vai desenhar uma figura 2D que você vai transformar em 3D. Tá? Então você precisa definir isso. Tá? Quando você clica, por exemplo, aqui em retângulo, ele já aparece duas opções principais que você trabalha. Você quer desenhar a sua figura bidimensional na face de outro objeto 3D, porque você pode ter uma parede já modelada, você já pode ter um telhado modelado, é uma opção. Ou você quer fazer o teu desenho 2D no plano de trabalho, que seria basicamente os níveis. Então você tem os níveis aqui em 3D, e aí você pode escolher um dos níveis para desenhar. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, ele já aparece de azul, ó, um nível que ele está escolhendo ali, que é o nível rua. Então se eu coloco aqui essa segunda opção aqui, ó, desenhar no plano de trabalho, eu escolho qual nível que eu vou desenhar. Eu tenho nível rua, ó, nível superior, ele vai trocando. Ó. Posso desenhar no nível térreo, ali o nível térreo, tá? E vou trocando, ó. Tá inferior, ok? Então eu tenho aqui a opção de desenhar nos níveis ou de desenhar em algo já modelado. A plataforma já é algo modelado. Então a plataforma, se eu quiser fazer em cima dela, eu vou escolher a opção de cima, que é modelar em algo já existente. Se eu vou fazer uma modelagem livre, eu quero fazer um estudo, eu não tenho plataforma, não tenho um terreno específico, eu poderia ir direto modelar no nível escolhido. Tá? Então se eu estou fazendo, por exemplo, fazendo um estudo de viabilidade de um prédio, ainda em fase preliminar, criando algum tipo de modelo de prédio, aonde eu vou fazer um estudo preliminar, então eu posso optar por fazer por nível. Então vou dar um exemplo aqui, não vou modelar lá, vou fazer no de baixo, eu escolhi um nível aqui T, por exemplo, tá? E aí eu desenho uma figura bidimensional. Tá? Essa figura bidimensional é a base para fazer a modelagem. Então toda modelagem é baseada no desenho bidimensional. Então eu posso desenhar figuras fechadas, eu posso desenhar linha também, tá? E arco, tudo que está aqui na minha opção, e essa é a base. Diferentemente de outras formas de modelagem, a massa ela tem uma característica interessante, é que só tem um botão para transformar 2D em 3D. Quando você clica, aparece ali, ó, criar forma, tá vendo? Então tudo está embutido na forma que você desenha em duas dimensões. Dependendo de como você desenhar em duas dimensões, ele vai modelar para você na hora que você apertar criar forma. Tá? É importante salientar, tá, já que nós estamos vendo essa parte de modelagem, que o Revit ele tem, tá, vou colocar aqui só para a gente deixar bem claro para quem está vendo este vídeo, o Revit ele tem um problema que é o seguinte, já emendando naquele assunto do vídeo 2, ele não tem uma forma só de modelar. O Revit tem pelo menos 4 sistemas de modelagem. E isso não é algo, vamos dizer assim, bom. Por quê? Porque exige que você aprenda a modelar de 4 formas diferentes. Isso é ruim porque torna a curva de aprendizado do programa mais longa, torna mais complexo o programa. Porque além de você ter que estudar 4 sistemas de modelagem, que eu vou descrever quais são,
só para vocês situarem. O primeiro é o de massa, que eu vou continuar ali. Além de você ter que aprender 4 formas de estar modelando, você ainda por cima tem que tentar integrar modelos que foram feitos em sistemas de modelagem diferentes. Tá? Então, quais são esses sistemas? Primeiro é o massa, que nós estamos vendo aqui. Então, vamos aprender agora, né, a partir desse vídeo, talvez semana que vem também, a como modelar com massa. Tá? Como é que eu modelo, como é que eu edito, como é que eu analiso a volumetria. Tá? Depois, eu tenho os elementos construtivos, que são comandos prontos, que têm características próprias de modelagem. Esses elementos construtivos são parede, telhado, piso, etc. Tem mais? Tem forro, tem pilar. Pilar não, pilar é outra categoria. Tem parede, telhado, piso, forro. Então, eles são os elementos construtivos que eles são comandos do software, que têm características próprias de modelagem. Então, eles constituem um grupo à parte. C. Modelagem de família. Família são os blocos que a gente faz para o programa. Então, a gente tem um sistema onde a gente cria qualquer elemento, tá, para transformar num bloco, que pode ser desde um vaso sanitário, passando por uma cadeira, uma viga, um pilar. Então, uma porta, uma janela, a gente modela com família. Tá? Então, família é um terceiro sistema. Aqui eu lembrei de mais um de elementos construtivos, que é pele de vidro ou parede de cortina. Também tem suas características próprias. E por último, nós temos o Dynamo. O Dynamo é um plugin que está instalado no programa, que ele faz a modelagem através de sistemas paramétricos ordenados, né? Então, através de nodes, a gente vai montando em 3D formas também. Então, nós temos 4 sistemas de modelagem num software só. O que, de uma certa forma, não é bom, porque, na verdade, gera muito. Você tem que aprender 4 vezes, você tem que interrelacionar essas modelagens. Então, eu posso estar com uma parede, nessa parede eu vou colocar uma porta, que é modelada de frente da parede, e daí eu posso ter feito essa parede a partir de uma massa. Tudo isso nós vamos ver. E ainda por cima eu posso estar com uma fachada modelada com o Dynamo. Tá? Ok. Então, isso aqui acaba se constituindo, tá, numa dificuldade. Além de você ter 4 sistemas de modelagem, tá, todo software, isso aqui não é do Revit, todo software de computação gráfica, possui 3 métodos de modelagem. Então, todo software de computação gráfica possui 3 métodos de modelagem. Isso aí não é do Revit. Isso aí serve para o Rhino, AutoCAD, SketchUp, 3ds Max. Tá? Então, como é que funciona? Então, todo software faz modelagem, que a gente chama de modelagem direta. Todo software faz modelagem. Todo software não. Vários softwares fazem modelagem direta, vários softwares fazem modelagem paramétrica. E alguns fazem a mistura dos dois. Então, tem softwares que só fazem modelagem direta, tem softwares que só fazem modelagem paramétrica, e tem softwares que fazem também a híbrida, que é um pouco de cada. Tá? Então, eu vou tirar esse todo para não ficar confusa a explicação. Então, software de computação gráfica possuem software de computação gráfica possuem 3 métodos de modelagem. Então, eles modelam o método direto, modelagem direta, ou modelagem paramétrica, ou híbrida. Tá? E aí, eu vou explicar o que é a diferença dos 3 para vocês entenderem. E aí, nesses 4 sistemas de modelagem do Revit aqui, ó, é um pouco de cada isso aqui. Tá?
Tá? Então, o Dynamo é modelagem paramétrica. Família é híbrido. Elementos constitutivos é híbrido. E massa poderia até colocar como híbrido, mas na prática é mais modelagem direta do que híbrida. Eu vou colocar aqui direta barra híbrida. Tá? Ok. Aqui eu vou colocar alguns exemplos de softwares que fazem só modelagem direta, que fazem modelagem híbrida e que só fazem modelagem paramétrica. Modelagem direta, um bem conhecido, é este aqui. Então o SketchUp só trabalha com modelagem direta. Modelagem híbrida, colocaria o Revit, como eu acabei de mostrar aí em cima, e colocaria o 3ds Max, que é modelagem também híbrida. Modelagem paramétrica, eu colocaria o plugin do Rhino 3D chamado Grasshopper. Então vou colocar aqui, ó, Grasshopper. E o Dynamo, que eu acabei de citar lá, que é um plugin do Revit. Tá? Então vamos ver aqui agora, vou exemplificar para vocês os 3 métodos de modelagem, tá? Só para ficar claro, e vocês vão identificando isso no Revit, como é que isso acontece. Então, vou mostrar primeiro aqui o SketchUp. Então, o que é a modelagem direta? A modelagem direta ela exige que você modela diretamente na ferramenta, interagindo diretamente. Então, eu não vou pegar uma caixinha e colocar um valor. Não, eu tenho que pegar um lápis, eu tenho que riscar. Posso até digitar o valor, aqui é o 23, mas eu sou obrigado a riscar tudo. Ou seja, eu tenho que fazer todos os cliques, tenho que fazer uma face, eu tenho que pegar aqui um comando, eu tenho que clicar com o mouse e arrastar. Então, modelagem direta é por isso, porque eu tenho que interagir diretamente com o modelo 3D. Ó. Eu faço um recorte, aí eu venho aqui, depois eu apago uma parte, depois eu venho aqui e risco outro pedaço. Então eu tenho que interagir com o modelo, tá? Sempre clicando e interagindo diretamente com o modelo. Essa seria a modelagem direta. Tá? A modelagem paramétrica, eu vou mostrar no 3ds Max. Você já não tem essa interação direta com o modelo. Então eu venho aqui, por exemplo, vou criar uma caixa. Então boto uma caixa. Depois que eu fiz a caixa, eu só vou mexer o tamanho da caixa por parâmetros. Ó. Então isso aqui é paramétrico. Ó. Eu só mexo por parâmetros. Ó. Só mexo por parâmetros. Então eu vou colocando parâmetros, ó, e vou alterando a minha forma. Tá? E existe o híbrido, que eu vou mostrar diretamente no Revit aqui. Tá? Vou dar um cancelar aqui. E existe o híbrido, que eu vou mostrar diretamente aqui no Revit, que é um exemplo, é a parede, por exemplo. Tá? Vou só fazer uma parede de exemplo aqui. Ó. Eu tenho que diretamente clicar nela, mas ela é paramétrica, porque eu clico nela e altero a altura. Isso é paramétrico, mas ela é direta também, porque se eu quero mudar o perfil dela, eu vou editar e eu vou ter que manualmente, de forma direta, mexer no perfil dela. Né? Então eu vou ter que mexer no modelo 3D de forma direta e paramétrica ao mesmo tempo. Então isso aqui seria um sistema híbrido, no qual eu modelo de forma direta e paramétrica ao mesmo tempo. Tá? Então isso explica o que é a C e a B. Tá? Lembrando também que eu citei que a modelagem paramétrica, os dois grandes exemplos, são o Grasshopper e o Dynamo, porque eles são somente paramétricos, 100% paramétricos. Tá? O 3ds Max, que eu usei como exemplo, ele faz modelagem direta também. Tá? Então esses dois aqui, o Dynamo e que é o Grasshopper, eles são 100% paramétricos. O 3ds Max que eu usei de exemplo, ele também faz modelagem direta. Tá? Tem muita coisa de modelagem direta que não é paramétrica. Tá? Só para a gente encerrar essa parte dos 3 métodos, vou mostrar aqui onde é que fica. Então quando você vai aqui em gerenciar, ó, você tem o Dynamo. Aí você clica no Dynamo, ele vai abrir este plugin.
que fica dentro do Revit, e aí você vai montar uma série de comandos, e esses comandos eles vão criar 3D a partir, você vai montar a estrutura com códigos, e esses códigos vão criar geometria 3D, mas você não vai ter essa interação direta como eu fiz no SketchUp, clicando, arrastando, puxando e movendo. Você vai fazer tudo por variáveis conectadas. Tá? Então, com isso, a gente consegue conceitualmente entender melhor, tá, o panorama geral. Isso aqui é importante, essa classificação, para vocês entenderem que método de modelagem vocês estão usando e para entender que sistema vocês estão usando dentro do Revit. Tá? Então, nós estamos aqui no primeiro. O massa, vocês vão perceber que vai ser muito mais modelagem direta do que paramétrica. São poucos os parâmetros que a gente vai mexer. Tá? A gente vai mexer com a dimensão temporária, que vocês vão ver o que é. Mas tirando a dimensão temporária, pouca coisa vai ser modelagem paramétrica, como eu fiz com a parede ali. Tá? Então vamos lá. Voltando então aqui, eu vou clicar em massa. Vou fazer o meu retângulo. Vou escolher o nível térreo. E eu tenho uma figura 2D. Tá? Se fosse, como eu até falei, se fosse paramétrico, eu já transformava isso aqui em 3D e uma caixinha aqui do lado eu ia digitando qual é a altura desse cubo que eu iria fazer. Mas, como eu falei, massa não é muito paramétrico. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em 3D, mas ainda vou trabalhar muito interagindo com a geometria 3D. Então, como eu tinha dito, aqui nesse botão Criar Forma, eu vou fazer todas as formas só apertando este botão. Tá? Então, vou fazer cubo, vou fazer esfera, vou fazer perfis prolongados, todo nesse botão. E isso é curioso porque os outros sistemas de modelagem, como por exemplo o de criar família e o Dino mesmo, eles exigem que você descreva que operação que você vai fazer com uma figura 2D. Vou ser mais explícito explicar. Existem comandos de modelagem 3D. Quem já trabalhou com Formit talvez viu. No SketchUp tem isso também. Então você tem, por exemplo, no SketchUp o Sigame, no Formit deve ter algo similar. Então você tem algumas coisas desde a época do AutoCAD, muitos anos atrás, você tem comandos que transformam em 3D. Que comandos são esses? Vou citar alguns. Extrude, de extrusão, Revolve para revolução, um chamado Sweep, que é para varredura, o Loft, que em tradução em português está como mesclar, entre mais alguns outros. Tá? Então, esses comandos, todos os programas têm em geral. E é curioso que a massa, eles optaram por fazer como a modelagem. A massa, ela é diferente. Eles não criaram os botões, tipo extrusão, revolução, loft. Tudo é no criar forma, mas não quer dizer que você não faça todas essas operações geométricas. Essas operações geométricas estão embutidas na forma como você desenha em 2 dimensões. Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Então, aqui só para ilustrar aqui, no 3ds Max, quando você faz uma figura 2D, que nem nós fizemos ali. Como nós fazemos uma figura 2D. Se você vier aqui, você tem todos os comandos que eu citei lá. Extrusão, sweep, extrude. Você tem um sweep. Sweep. Tá? Você tem o loft. Você tem todos os outros. Se você estiver no Revit e você for fazer uma família, que é um sistema, é o sistema C, também vai ter. Então, se eu vier aqui, nós tem uns vídeos só sobre questão de família. Então, nova família. Vou escolher um template aqui, qualquer, só para ilustrar. Então, aqui em cima você tem, lá, extrusão, mesclar, revolver, varredura, mescla com varredura. Então, esses botões aqui que tem no sistema de modelagem de família do Revit e tem também no 3ds Max, para modelar massa, não vai ter. Tá? Então, para modelar massa, ele vai fazer todos aqueles comandos também, só que ele vai fazer na forma que você desenha em 2D. Então vamos ver isso na prática, como é que isso ocorre. Então se eu faço, por exemplo, um cubo, um retângulo e quero fazer um cubo, só faço um retângulo desta maneira, tá?
Toda vez que você fizer uma figura fechada, não precisa ser um retângulo, pode ser um círculo também. Pode ser também um polígono de vários lados. Então, toda vez que você fizer uma figura geométrica, um círculo, um quadrado ou um polígono de vários lados, o programa, na hora de fazer a modelagem com massa, ele vai entender, vamos clicar aqui, comando no criar, que é massa, tá? Ele vai entender que é para fazer uma extrusão. Então, quando você clica na figura 2D, ele libera o gerar forma, tá? Senão ele não tem. Clica, ele gera o criar forma. Só que, como você fez uma figura fechada, tá? Como eu fiz aqui agora somente, ele vai entender que é para fazer uma extrusão. Então, ele vai subir isso perpendicularmente, tá? Então, vamos lá. Ó. Cliquei nesse cubo, ó, criar forma. Ó. Ele fez um cubo. Cliquei no círculo, criar forma. Ele faz um cilindro. Aí ele pergunta se você quer o cilindro reto em cima ou uma esfera. Se eu clico nessa figura, ele também vai subir perpendicular. Criar forma, ele fez ali uma forma. Tá? Então, se você fizer uma figura fechada, ele vai criar uma extrusão e vai colocar uma tampa. Agora, se você fizer uma figura que não está necessariamente fechada, ó, eu clico aqui, comando linha, né? Comando linha. E eu não fecho ali, ó, com endpoint. Eu deixo aberto. Ó. Na verdade, não encosta. Ó. Eu olho está aberto. O que vai acontecer? Também vai fazer uma extrusão. Ó. Clico, libero o botão criar forma, só que ele só faz a altura da linha. Ele não coloca uma tampa, vamos dizer assim. Tá? Para ele fechar, como fez nos outros, para ele fechar como fez nos outros, eu preciso, obrigatoriamente, estar com a figura bidimensional fechada. Se ele entender aqui ó, que essa figura bidimensional fechou ali, tá? Se eu arrastar ele e fechar ali, ele vai colocar a tampa em cima e embaixo. Ok? Beleza. Que outras formas que eu poderia estar desenhando esse 2D que me geraria outras modelagens? Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia fazer da seguinte maneira. Se eu pego, por exemplo, e faço um retângulo com uma linha do lado, deixa eu desenhar novamente a linha, com uma linha do lado, aí quando eu for fazer o gerar forma na massa, ele já entende como outro sistema de modelagem. Tá? Então vamos lá, vou selecionar os dois, ó. O botão mesmo, criar forma, mas como eu tenho agora uma linha e uma figura fechada, ele entende que eu quero fazer uma revolução. Então vai ser algo totalmente diferente. Então isso aqui é um eixo, e isso aqui é uma figura que vai circular em volta do meu eixo. Ó. Então ele faz uma revolução. Vou fazer uma outra revolução aqui para exemplificar. Uma figura diferente do retângulo. E colocar um eixo aqui. Ó. Só que eu vou fazer um eixo aqui. Eu não vou fazer um eixo paralelo. Vou fazer inclinado. Isso faz diferença, porque daí ele vai girar em torno de um eixo que não está paralelo. Ó, seleciono as duas figuras. Criar forma. Tá. Então, como eu disse, dependendo como você faz o 2D, a modelagem muda. Ele entende diferente. Tá? Vamos dar um outro exemplo agora. Então nós fizemos só uma figura fechada com uma linha aberta, né, um eixo. Agora nós vamos fazer mais de uma figura fechada. Nós fizemos só uma, vamos fazer mais de uma. Então vou fazer um outro exemplo. Então vamos colocar aqui, ó. Fazer um retângulo. Deixa eu escolher o nível ali que ficou sem nível definido. Pé. Estou com o retângulo no térreo. E agora eu vou fazer uma outra figura fechada acima ou abaixo dessa. Tá? Para isso eu vou fazer Ctrl C, que é copiar. Tá? Ou eu poderia fazer também de outra forma. Eu poderia colocar olhando de cima. E eu poderia também eu ia copiar e colar
no nível de cima, ou eu posso desenhar uma outra forma em cima, que é clicar no comando, por exemplo, vamos fazer linha, fazer um polígono. Em vez de ser térreo, tem que ser o de cima, que é o superior. Ó. Então eu tenho uma... É que a diferença é pequena porque os desenhos são bem grandes. Ó. Mas ali eu tenho a diferença de 3 metros. Vamos fazer o seguinte, para poder perceber bem a modelagem. Vamos fazer umas figuras menores aqui. Porque como cada figura deve ter, sei lá, 70 metros, 80 metros de largura, não dá para perceber tanta altura. Então, novamente, eu vou fazer um retângulo no térreo, mas um retângulo pequeno agora. E vou fazer, no nível superior, uma figura de 5 lados. Ou 6 lados. Então está já pré-definido. Agora eu vou girar. Ó, aí você percebe melhor que está em níveis diferentes. Então aqui, ó, quando eu tenho uma só figura e vou no comando, faço extrusão. Quando eu coloco linha, seleciono os dois, eu faço uma revolução. E quando eu seleciono duas figuras, eu faço uma outra sistema de modelagem conhecido como mescla ou loft em inglês. Tá? Ó. Ele vai tentar juntar as duas figuras. Ok. Então essa seria uma terceira forma de estar modelando só no posicionamento diferente dos desenhos bidimensionais. Tá? E agora vamos fazer um quarto, que vai ser o seguinte, nós vamos posicionar agora de novo uma linha ou um caminho, uma curva, e uma figura bidimensional, fechada. Então vamos lá, vamos fazer aqui linha, eu vou colocar de novo no térreo, e vou fazer essas duas, fazendo esse canto aqui. Aí eu vou desenhar agora uma figura fechada, mas essa figura fechada, se eu fizer deitado dessa maneira, vai cair de novo naquela história de fazer revolução, como eu já fiz. Então eu vou fazer essa figura de pé na linha, perpendicular, porque daí muda o sistema muda a forma de modelar mais uma vez. Tá? Então, para mim colocar uma figura de pé, eu uso o comando aqui, eu tenho um comando chamado ponto aqui, na ferramenta desenho. Eu coloco o ponto, tá? Porque o ponto ele faz um plano perpendicular. E aí esse plano perpendicular me permite que eu desenhe qualquer figura aqui fechada de pé. Então eu vou colocar aqui um círculo. Tá? Então qual é a diferença agora? É que agora eu tenho também uma linha e uma figura fechada, mas a figura fechada está perpendicular, não está no mesmo plano, como é o caso da revolução. Então eu seleciono os dois e dou criar forma. Esse é o varredura, ou sweep em inglês. Tá? Então, fazendo o fechamento aqui desse terceiro vídeo, o que acontece? Na massa, você não vai ter os botões definindo os comandos como vai ter em família ou no TraceMax, mas não quer dizer que não ocorra extrusão, que não ocorra mescla, nem revolução, nem varredura. Tudo depende de como você coloca, vamos dizer assim, os desenhos bidimensional, linha, figura fechada. Dependendo de como você colocar esses elementos, vai ser gerada a modelagem. No quarto vídeo agora nós vamos entrar mais a fundo na edição propriamente dita de cada um deles. O que a gente consegue editar dentro de cada um desses 4 grupos? E que tipo de situações a gente pode criar de modelagem? Valeu!